Chamando aqui o nosso irmão presbítero André, ele vai estar ministrando a palavra de Deus. Quantos estão ansiosos para ouvir a palavra do Senhor? Amém. Creio que o seu coração já está preparado, louvando, adorando o Senhor. Com certeza Deus tem uma palavra para os nossos corações. Você que está de casa nos assistindo, amém. Deus vai estar falando contigo agora, amém. Aleluia. Vamos estar orando a Deus para que Deus continue presente conosco. Amado Deus, aqui está teu filho, teu servo, Pai Celestial. Deus, nós apresentamos a Ti, queremos que, Pai Celestial, a Tua graça continue em sua vida. Pai, abençoe neste momento, Pai querido, que vai estar aqui, Pai, como canal, transmitindo a Tua palavra aos nossos corações. Abençoa a Tua igreja, Pai querido, abençoa os nossos corações, para que nós possamos estar recebendo a Tua palavra. Assim nós oramos, agradecendo a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? A todos os irmãos que nos acompanham pela internet, a paz de Cristo para vocês também. Quero convidá-los a estarem abrindo a palavra do Eterno no livro de Josué. O capítulo é o capítulo 3, estaremos lendo o versículo 5, apenas um versículo. Glória a Deus, estou muito alegre, muito feliz por mais uma vez poder estar aqui na comunhão dos irmãos, podendo ter essa liberdade, essa alegria de estar adorando, louvando, bendizendo o nome do Senhor. Tão bom estar com os irmãos, é tão bom estar nesse momento de coinonia juntamente com a nossa família. Isso é maravilhoso, irmãos, isso é muito gratificante. Diz assim a palavra do Eterno: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Pai querido, Pai amado, Pai eterno, nós te glorificamos, Senhor, e te exaltamos pela sua maravilhosa palavra. Muito obrigado, Senhor, por esse momento em que o teu Espírito estará ministrando aos nossos corações. A tua palavra é uma espada, Senhor, de dois gumes que corta para lá e para cá, e nós estamos aqui, Senhor, abertos para ouvir a sua voz, sensíveis à sua voz. Fala conosco nesta noite. Nós abrimos mão, Senhor, de toda vaidade, de todo orgulho, de toda soberba. Estamos aqui, Senhor, disposto apenas a falar a tua vontade, a tua palavra, e que o Espírito do Senhor fale à tua igreja hoje, e que aqueles que tenham ouvido, Senhor, possam estarem atentos a ouvir a sua palavra. E assim nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Podeis assentar, igreja. Aleluia. A palavra que nós acabamos de ler, ela nos leva para um título. Se eu pudesse dar um título nessa palavra, eu daria o seguinte título: santidade hoje, maravilhas amanhã. Porque maravilhas, amados, é muito mais do que bênçãos. Maravilhas de Deus é algo infinitamente superior às bênçãos de Deus. As maravilhas do Senhor, elas se compreendem quando o propósito de Deus se realiza na nossa vida, quando a vontade de Deus se cumpre na nossa vida, quando a nossa vida está alinhada com Deus. As maravilhas do Senhor acontecem sobre a nossa vida. E maravilhas, amados, é algo maravilhoso que todos nós queremos de Deus. A questão é que existe um princípio para a gente poder experimentar de Deus as maravilhas, que são os sonhos de Deus se realizando na nossa vida, o plano de Deus se realizando na nossa vida. E esse princípio, nós acabamos de ler aqui, é a santificação. Aleluias.
Eu não estou falando da santificação posicional que acontece quando nós nos convertemos, e nem da santificação plena que acontecerá quando formos à glória, para o céu. Mas eu estou me referindo a esse princípio da santificação prática, processual, a qual Josué falou aqui o povo: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Essa santificação prática, essa santificação progressiva que Paulo vai nos ensinar lá em Romanos capítulo 6, que ela se dá pela fé na compreensão de que nós morremos para o pecado. Que nós morremos para o pecado, mas não somente morremos para o pecado, mas nós vivemos para Cristo. Porque uma coisa é morrermos para o pecado, outra coisa é vivermos para o Senhor Jesus. E isso é poderoso, aleluias. É por isso que ele diz em Romanos 12 que nós devemos apresentar o nosso sacrifício, mano. Porque a vida de santidade, a viver para Cristo, compreende sim em apresentarmos todos os dias a nossa vida como sacrifício santo, perfeito e agradável perante o Senhor Deus, aleluias. Isso é a santificação prática, a santificação processual, o qual Paulo está nos ensinando. E lá em Colossenses capítulo 3, Paulo vai dizer que essa santificação prática, ela se dá na perspectiva de, uma vez que nós morremos para o pecado e nascemos para o Senhor Jesus, vivemos para o Senhor Jesus, ela vai se dar como se fosse uma troca de roupa. É como alguém que está tirando as vestes velhas para revestir de umas vestes novas. É tirar o velho homem de dentro de nós mesmos para nos revestir do novo homem. Aleluia! Nascido de novo no Senhor. E essa troca, amados, se faz necessário, porque nós morremos para o pecado, é verdade, mas a natureza pecaminosa continua em nós. E Paulo vai nos dar essa orientação, que nós devemos estar retirando essa velha natureza. E essa velha natureza, ela deve ser retirada na prática, na nossa vida diária. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4 e 5, que isso se dá, amados, a santificação processual prática, ela não se dá nos montes isolada, ela não se dá dentro de casa trancado, ela não se dá andando de cabeça para baixo, assim, com o rosto fechado, mas Paulo em Efésios 4, 5 vai nos ensinar que essa santificação, que é tirar o mundo de dentro de nós, ela se dá no relacionamento com os irmãos. Ela se dá no dia a dia, na prática do nosso próprio relacionamento, quando eu tenho a compreensão de que eu morri para o pecado. Então, se eu tratava mal, eu vou parar de tratar mal e vou tratar bem, porque essa questão de tratar mal faz parte do velho homem, mas eu estou morto para esse velho homem, eu estou vivo agora para Jesus. Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu mentia, eu não minto mais. Se eu não perdoava, eu agora perdoo. Isso é o processo em que nós, depois que nascemos para Jesus e morremos para o pecado, temos que estar fazendo dia a dia, tirando o velho homem e se revestindo de uma nova natureza em Cristo Jesus. É claro que para aqueles que ainda não foram santificados, é impossível isso. Porque, amados, o pecado é algo que escraviza o homem. E Paulo está dizendo que agora que nós temos a graça de Deus não é uma licença, uma imunidade para a gente permanecer no pecado. Mas Paulo está dizendo que a graça de Deus é um poder que nos dá essa vitória, que nos capacita todos os dias a dizer não para o pecado e sim para Jesus. A graça de Deus, ela é esse poder, essa graça maravilhosa, que Paulo está dizendo que agora nós temos essa graça, e por isso podemos nos despir da velha natureza e nos revestirmos do novo homem que vive em novidade de vida em Cristo Jesus. Aleluias! E isso é tremendo, amados, porque, queridos, nós só podemos batalhar pela santificação porque somos salvos, porque somos santos, melhor dizendo.
É porque nós não buscamos, não lutamos pela santificação para alcançar a santificação. Não, nós lutamos pela santificação porque já somos santos. Entenda que um escravo, ele não tem direito de brigar pela sua liberdade. O único direito que um escravo tem é o direito de obedecer ao seu dono. Mas os livres, eles sim têm direito de lutar pela sua liberdade. Quem é escravo do pecado, está vivo para o pecado, não tem como buscar a santificação. Mas você e eu, igreja, que já fomos libertos da escravidão do pecado e hoje estamos vivendo em Jesus Cristo, nós temos essa liberdade de lutar pela santificação, pelo fato que nós já somos santos. O Senhor Jesus já nos santificou. É por isso que nós não podemos abrir mão desse direito de lutar pela nossa santificação, que é um princípio em que vai atrair a presença de Deus e as maravilhas do Senhor sobre a nossa vida. Aleluias! E isso é poderoso, amados, quando nós compreendemos. Porque, querido, na nossa vida diária, nós precisamos lutar contra o nosso corpo, contra as circunstâncias da vida, contra a própria natureza pecaminosa. Nós fomos libertos, mas ainda que libertos, na nossa vida diária, por vezes e quase sempre o seu corpo e o meu corpo quer nos governar. O nosso corpo, ele não é mal nem bom, ele é neutro, mas só que ele tem necessidades. Todos os nossos corpos, eles possuem necessidades. E se nós permitirmos, ele vira e mexe, ele quer nos conduzir, ele quer nos guiar. Hoje eu estava cansado, queria ficar em casa dormindo. Era a voz do meu corpo falando comigo: deita e dorme, você está precisando. Mas só que eu não sou mais guiado por esse corpo, pelas necessidades do corpo. Eu sou guiado pelo Espírito de Deus, aleluia. Paulo diz agora, se nós já ressuscitamos com Cristo, buscamos as coisas de cima, nós andamos no Espírito e não mais na natureza pecaminosa. E quem anda no Espírito, Paulo diz, que não cumpre a vontade da carne. Então eu disse para o meu próprio corpo: você está cansado, mas eu tenho que ir à igreja, porque eu tenho que estar em comunhão, buscando a presença de Deus, e quem me guia é o Espírito de Deus, não é a necessidade do meu corpo. Se você entende que morreu para o pecado, e agora você vive em liberdade de vida com Jesus Cristo, não seja mais conduzido pela necessidade do seu corpo. O corpo é para a gente cuidar, mas não é para a gente andar segundo a vontade do corpo, mas segundo a vontade do Espírito de Deus. Aleluias. Mas não é só a questão do corpo. Nessa vida, nós estamos vulneráveis às circunstâncias desfavoráveis. O tempo todo. As circunstâncias, elas estão acontecendo o tempo todo, toda hora em nossa vida, e normalmente elas nos trazem aflições. Elas são desfavoráveis. E o propósito, por vezes, dela é nos desanimar, é nos entristecer. Às vezes até pessoas são usadas para nos entristecer, não só circunstância. É para nos desanimar, nos entristecer, nos magoar, nos angustiar, e às vezes leva até para depressão. Mas quando eu entendo, como Paulo disse, pela fé, que eu já morri para essas coisas e agora eu vivo para Cristo, e que a minha vida é um sacrifício vivo para o Senhor Jesus, eu tenho que ignorar as circunstâncias. E tenho que ter bom ânimo, porque eu tenho esse poder pela graça de Deus. Ele nos capacitou, Ele nos revestiu dessa autoridade para que a gente pudesse dizer não, inclusive para as circunstâncias. Porque nós não andamos mais por vista, irmãos. Nós andamos pela fé. Nós não somos conduzidos por vista, nós somos conduzidos pela fé. Aleluias. E quando nós temos essa consciência viva dentro de nós, que nós não somos mais escravos do corpo, não somos mais escravos das circunstâncias, nós agora somos servos do Senhor Jesus. E quem guia a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Isso é a santificação prática, processual, que nós vamos batalhando por ela, porque somos santos. Aleluias.
Temos o corpo, temos as circunstâncias desfavoráveis, mas nós também temos a natureza pecaminosa, que essa não desiste, irmãos. Ela não se converte, sabe? Ela não se converte e ela, o tempo todo, através dos desejos desordenados, ela está tentando nos atrair para o pecado. Ela está tentando nos levar para o pecado constantemente, o tempo todo. Mas quando nós temos a consciência iluminada pela palavra, na fé de que nós já morremos para ela também, e que a graça de Deus nos garante a vitória, nós compreendemos essa voz e dizemos: não, eu não vou ser conduzido pela natureza pecaminosa, por essa vontade de pecar, não, eu vou seguir o Espírito, eu vou andar em Espírito, E quando eu faço isso, eu estou caminhando em santificação, estou agradando a Deus, estou atraindo as maravilhas de Deus sobre a minha vida, aleluias. E amados, eu quero compartilhar em 10 minutos, 4 verdades poderosas, 4 ferramentas que nós podemos usar, praticar, para poder alcançar a vitória nessa batalha diária da carne e do espírito. E a primeira ferramenta, irmãos, que eu quero compartilhar com os irmãos é: conheça a você mesmo. Faça um autoexame, sabe? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Estude a sua vida. Analise a sua vida, irmãos. Sabe? Pesquise a sua própria vida. Porque, querido, nós estamos lidando com o adversário. O adversário, ele é sagaz. Ele é um caçador, irmãos. Ele sabe o que faz. E se nós não estudarmos a nossa própria vida, pode ter certeza que ele estuda a sua vida. E se você não conhece as suas fraquezas, pode ter certeza que ele conhece. E quando ele preparar armadilhas, ciladas contra a sua vida, ele vai preparar de maneira personalizada, porque ele conhece as suas fraquezas. Então essa primeira ferramenta que eu quero compartilhar com os irmãos é: conheça também as suas fraquezas. Conheça as necessidades do seu corpo, aonde o seu corpo grita e tenta conduzir a sua vida. Conheça. Aonde é que as circunstâncias da sua vida mais têm facilidade de conduzir a sua vida? Aonde que a natureza pecaminosa, quer dizer, esses desejos desordenados, sabe, essa volição, mais acha brecha, mais consegue mexer com você? Conheça, estude, analise a sua própria vida. A segunda ferramenta, a segunda estratégia para nós sairmos bem-sucedidos, vitoriosos nessa batalha pela santificação, irmãos, é: estude a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, amados, ela é a espada do Espírito, sabe? E nessa guerra, nós temos que aprender a manejar bem essa palavra. Toda a palavra é útil e perfeita para o nosso bem, irmãos. Mas, especificamente, uma vez que você já se estudou, que você já se analisou, que você percebeu algumas brechas na sua vida, seja no corpo, nas circunstâncias, ou na sua vontade, na sua natureza pecaminosa, você deve pesquisar na palavra o que a palavra te diz sobre isso. O que a palavra te diz de maneira personalizada sobre a sua fraqueza, sobre os lugares onde o diabo tem encontrado mais facilidade. Queridos, eu oriento você, se possível for, escrever uma apostila. Escreve uma apostila intitulada o seu próprio nome e coloca ali tudo que a Bíblia te fortalece, tudo que a Bíblia te orienta, tudo que a Bíblia vai trabalhar com você, para que você esteja fortalecido na palavra, para que você, como um bom soldado que maneja bem a palavra, você consiga resistir ao diabo quando ele preparar as ciladas contra a sua vida. Se você não se preparar na palavra, na espada, a espada, ela é uma arma de defesa e também uma arma de ataque, irmãos.
Por isso que a Bíblia diz que quem não conhece a palavra, acontece o que com ele? Ele perece. É uma presa fácil. Errais, pereceis, porque não conheceis o que? A palavra do Senhor. A espada do Espírito. Se prepara. Davi falava: guardei a tua palavra no meu coração, Senhor, para não pecar contra ti. Se você tem que decorar versículo, decora, irmãos. Se tem que anotar, andar no bolso, anote. Mas saiba que o seu estudo tem que ser de maneira personalizada, exatamente na brecha em que o inimigo vai te atacar. Terceira arma, terceira estratégia para a gente vencer essa batalha pela santificação é vigia, irmãos. Ora, vigiar e orar, mas aqui se tratando é vigia, significa foge da aparência do mal. Irmãos, nós não nos conhecemos, nós não nos preparamos para sair enfrentando o diabo, não. A Bíblia não manda a gente enfrentar, a Bíblia manda a gente resistir. A Bíblia manda, na verdade, a gente fugir da aparência do mal. Irmão, se você estiver passando na rua e ver do outro lado da rua 2 suspeitos numa moto, com uma aparência suspeita, o que você vai fazer, irmão? Você vai passar do lado dele no celular? Não, claro que você não vai. Você vai o quê? Procurar sair fora. Aquilo ali é o mal? Talvez nem seja, mas é uma aparência. Parece suspeita. Então o que a Bíblia está nos ensinando é que nós devemos fugir da aparência do mal. Você sabe, meu irmão, você sabe que certas situações na sua vida você não precisa provar para saber que é mal. Você não precisa tocar para saber que é mal, você já sabe. Então não tenta dar uma de forte, irmãos, porque nós não somos fortes. Foge, sai fora. Davi tentou dar uma de forte, ficou lá passeando no palácio dele, olhou para onde não tinha que olhar, não fugiu da aparência do mal, e você sabe o que aconteceu. Sansão quis dar uma de forte, e não fugiu da aparência do mal, e você sabe o que aconteceu com Sansão. Mas quando nós olhamos para a vida de José, José era um homem preparado na palavra, José se conhecia. Mas quando José fica diante de uma situação estreita, onde aquela mulher arma aquele laço para ele, o que José faz, irmão? Fica conversando? Não, José corre. José foge da aparência do mal. Querido, isso é um aviso do Espírito para a sua vida. Foge da aparência do mal. Às vezes até dentro da nossa própria casa nós temos que fugir da aparência do mal. Porque tem situações, tem momentos, querido, que não é hora de tratar, não é hora de conversar, não é hora de resolver, é melhor sair fora, é melhor tomar um banho, dormir, é melhor conversar depois, porque se você não vigiar, você cai até dentro de casa, você peca até dentro de casa. Então precisa se vigiar em casa, no trabalho, na igreja, com os irmãos, em tudo que é lugar. Precisamos vigiar, fugir da aparência do mal. Aleluias. Uma vez eu vi uma ilustração que um rei estava à procura de alguém que ia conduzir a carruagem dele. E aí fizeram um concurso e tinham lá 3 cavaleiros. Eles tinham que fazer uma volta num precipício. E o primeiro, muito habilidoso, foi lá e passou assim, na beira, a 5 centímetros do precipício. Mas não deixou a roda nem sequer chegar do lado de fora. Muito bem feita a curva. O segundo foi lá, não conseguiu ter toda essa capacidade, mas ele passa ali a 50 centímetros do precipício. Mostrou muita qualidade, muita técnica também. E foi o terceiro. O terceiro passou a 2 metros do precipício. As pessoas ainda riram um pouco dele, mas tudo bem. Quando foram perguntar ao rei quem ele ia escolher para ser o cavaleiro, quem ia conduzir a sua carruagem, ele escolheu o terceiro, que passou a mais de 2 metros de distância do precipício. E ele disse: eu escolho esse porque esse é mais prudente. Esse é mais prudente. Esse ficou mais longe que ele podia do perigo. Queridos, assim deve ser a nossa vida.
Nós temos que passar o mais longe possível do perigo. Eu não gosto de andar com pessoas que se acham fortes, porque esses que se acham fortes são mais fáceis de cair. Eu prefiro andar com gente que sabe que é fraca, porque quem sabe que é fraco vai vigiar. Quem sabe que é fraco vai vigiar e vai ter uma vida de santificação. Aleluias. O quarto passo, quarta estratégia que nós precisamos praticar, irmãos, para alcançar essa vida de santificação, e eu quero só recuperar os 3 primeiros. Primeiro, você estude a sua própria vida, conheça a si mesmo. O segundo, aprenda a manejar bem a palavra do Senhor, de preferência de maneira personalizada, de acordo com o seu próprio estudo. Terceiro, vigie, foge da aparência do mal. E terceiro, irmão, tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de oração. O Senhor Jesus disse que nós devemos vigiar e orar, por quê? Porque o espírito está pronto, está cheio do Espírito Santo, mas a carne é fraca. Por isso nós devemos ter uma vida de oração. Na oração do Pai Nosso, Ele nos ensinou a orar como? Pai, não nos deixe cair em tentação. Amados, uma grande arma e poderosa arma para você ter uma vida de santificação é a oração. É a oração. A oração é o oxigênio da nossa vida espiritual. A oração, ela nos capacita, irmãos, a andar no Espírito. Não adianta, você pode ver pregador cair, você pode ver cantor cair, mas dificilmente você vai ver um homem, uma mulher de oração cair. Porque quem vive em oração, quem vive se comunicando, conversando com o Pai, ele está fortalecido no Espírito. Aleluias. Queridos, vocês têm um Pai, nós temos um Pai. Nós temos um Pai, um Abba Pai que está conosco. Se você está fraco, se está tendo algum problema, se o inimigo está tendo vantagem sobre o seu corpo, ora ao Pai. Fala com seu Pai. Sabe, às vezes quando nós mais estamos errando, parece que é nesse momento que nós mais deixamos de orar. E era para ser o contrário. Era nesse momento que nós deveríamos buscar mais a presença do Pai. Aleluias. Busque o Pai em oração. Está doendo no corpo, busque o seu Pai em oração. As circunstâncias estão contrárias, está difícil, está te desanimando, está te deixando triste, você não está aguentando, vai falar com o papai. Aleluia. A vontade está forte, você não está suportando, você não está mais aguentando, vai falar com o papai. Aleluia, louvado seja o Senhor, porque Ele é Pai, Ele é fiel, Ele não está te esperando para te agredir, Ele está te esperando para te ajudar, para te levantar e para te fortalecer, para que nós tenhamos uma vida de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E sabe qual é a consequência, amados? Aleluia, são as maravilhas de Deus vindo sobre a nossa vida, as maravilhas de Deus vindo sobre a nossa vida, querido, maravilhas são algo extra, é algo extraordinário, é algo que humanamente é impossível de alcançarmos, mas Deus faz o impossível na nossa vida. Aleluia, que possamos buscar a santificação, que possamos praticar essa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, amém, Jesus. Amém, Deus abençoe, Beto André, aleluia. Tenho certeza que você tem ouvido de Deus. Quantos ouviram de Deus nessa tarde e noite, amém? Aleluia, a batalha, irmãos, é espiritual, aleluia, e Deus tem promessa. E nós precisamos viver em santidade todos os dias para podermos experimentar as maravilhas do Senhor. Amém? Porque o Senhor é Deus que opera as maravilhas. Quantos crê nisso? Amém? Aleluia. Então, amados, vamos estar botando em prática a palavra de Deus na nossa vida, guardando no nosso coração. Que Deus abençoe os irmãos.